Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos para o nosso terceiro e último vídeo aí, que encerra o estudo aí da associação dos resistores, né? Visto aí a associação série e associação paralela, agora falamos na associação mista. O que é a associação mista? A combinação da ligação série com a ligação paralela de forma simultânea. Tá? Então, nesse circuito aqui, nesse modelo aqui, ao olhar para os resistores, a partir das características conhecidas aí da divisão de corrente ou da mesma corrente passando em mais de um resistor, aos poucos a gente vai identificando aonde nós temos, por exemplo, uma ligação série ou uma ligação paralela. Tá? Por exemplo, aqui, observe que a resistência R1 ela está ligada diretamente, né, o polo do resistor R1, um dos seus polos está ligado diretamente ao polo do resistor R2. Então, perceba, vamos partir aqui inicialmente do ponto A, que nós temos aqui a corrente total I, né? E essa corrente se depara de cara já com um primeiro nó. A partir desse ponto A, como nós não temos nenhum elemento aqui, nenhuma resistência, nenhum outro elemento elétrico, esse ponto aqui ele está ao mesmo potencial desse ponto de entrada. Então aqui eu posso marcar também como um ponto A, ou seja, um potencial VA. Mas é um nó, né? Por que é um nó? Porque a partir desse ponto eu tenho dois caminhos aí que a corrente vai seguir. Então essa corrente total I ela vai se dividir e nós vamos ter uma parcial aqui, uma I1, por exemplo, e aqui nós vamos ter uma I2. Então já houve uma primeira divisão da corrente. Veja que essa I1 ela passa pelo resistor R1, né? Então aqui é I1, e ela em seguida passa pelo resistor R2. Ela não tem opção de outro caminho. Então, se eu tenho a mesma corrente passando em R1 e R2, então esses dois resistores aqui estão ligados em série. Então, eu já tenho uma ligação em série. Então, veja, a corrente I2 passa por R3 e logo em seguida ela encontra um nó, tá? Que eu posso chamar esse nó aqui de um ponto C, por exemplo. Por quê? Porque eu já tenho um ponto B aqui na saída e eu não tenho nenhum outro ponto que eu possa chamar de ponto B. Por quê? Porque logo antes do ponto B existe essa R6 aqui, que é a última resistência, que já está conectada no ponto de saída. Portanto, a gente pode afirmar que na R6 está passando a corrente I lá do início, tá? A corrente total, vou chamar de IT aqui, de corrente total. Então, essa corrente, mesmo sendo dividida aí algumas vezes nos nós, no final ela se junta novamente, essas parciais têm que se juntar, como já explicado anteriormente. A corrente que entra tem que sair do circuito de forma integral, né? O número de elétrons que entra, mesmo eles se dividindo aí nas partes do circuito, no final eles têm que se reunir para saírem na mesma quantidade, tá bom? Então, na R6 está passando a corrente total. Então, voltando aqui na nossa parcial I2, ela passa por R3 e se depara com um nó. Então, ela vai se dividir aqui em outras duas parciais. Então, vou chamar aqui de uma I3 e aqui nessa resistência 4 vai estar passando uma corrente que eu chamo de I4. Então, a I2 se dividiu em I3 e I4. A I3 passa pelo resistor R5, né? Não tem outra opção. A I4 passa pela resistência R4. E aí perceba, o R4 e R5 estão ligados juntos no ponto C. E R4 e R5 estão ligados aqui nesse outro ponto que eu vou chamar de ponto D. Então, o que a gente conclui? Que R4 e R5 estão ligados em
paralela. Então, esses dois aqui compõem uma ligação paralela. Então, se no circuito eu já identifiquei uma série e uma paralela, já é uma ligação mista, tá certo? E ainda, perceba que nessa visão inicial, a R3 ela está ligada aí no meio desse circuito e ela individualmente, ela não está nem em série nem em paralelo com ninguém. Ela está misturada aí no meio. E só depois que a gente desenvolve esse circuito é que a gente encontra uma ligação característica para R3, que pode ser uma série ou uma paralela, e depende do desmembramento do circuito, tá certo? Assim como a R6, ó. A R6 ela está ligada aqui no final. Como ela recebe a I total, eu posso dizer que a R6 ela está ligada em série com todo o restante do circuito, mas ela não está ligada individualmente a nenhum dos outros resistores, ela está ligada ao conjunto. Então, como é que se resolve isso? Resolvendo aquilo que a gente conhece, que a gente tem as condições, ou seja, esses dois, R1 e R2 que estão em série, eles vão ser somados e transformados num único resistor equivalente. R4 e R5 estão em paralelo, então aplica-se a regra de ligação paralela, né, no caso de 2, produto dividido pela soma, e isso aqui se transforma em um único resistor equivalente. Esse resistor que sobra da combinação R4-R5, veja que ele vai ficar ligado diretamente a R3. Aí sim eu vou ter uma nova ligação em série de R3 com a equivalente desses dois aqui. R3 em série com essa equivalente se torna um único equivalente que fica em paralelo com o resultado dessa série aqui em cima. Aí você tem dois em paralelo, resolve esses dois, sobra um equivalente que termina em série com a R6. Então, a associação mista é feita dessa forma, tá? Ela é feita parcialmente. Você vai redesenhando o circuito, cada vez substituindo dois ou mais resistores que você consegue identificar a ligação deles, né, seja série ou paralela, você vai substituindo aquele conjunto de resistores ali conhecidos pelo seu equivalente parcial. E aí esse equivalente se envolve com outro resistor ou com outro equivalente até chegar no equivalente final, no resistor único aí que representa todo o circuito, tá bom? Então essa é a ideia da associação mista aí de resistores. Então vamos lá. Então, pessoal, discutido aí toda a teoria da associação série, paralela e agora, finalmente, a ligação mista, né? Vamos pôr em prática isso aí nos exercícios, modelos aí do livro, para que depois repliquem esse conhecimento aí nos exercícios propostos aí, tá bom? Então, o primeiro exemplo aí, ele vai tratar das duas primeiras ligações, né, de forma simples, que é a ligação série e a ligação paralela. Aqui ele pede, então, para a gente determinar a resistência equivalente entre os extremos A e B desses dois circuitos aqui. Então, claro, aí, de imediato, né, olhando aí para a letra A, nós temos uma ligação série, né, bem simples, porque imagine aqui no ponto A uma corrente que entra, né, uma corrente chegando aqui, uma corrente I, ela não tem opção a não ser passar pela resistência 5, em seguida ela tem que passar pela resistência de 6 ohms e por último ela passa na resistência de 4 ohms, né? Sempre a mesma resistência aí. Então, isso quer dizer que é uma ligação em série. Portanto, o resistor equivalente nada mais é do que a soma direta, né? Conforme vimos lá no primeiro vídeo, a soma direta das três resistências. Então, 5 mais 6 mais 4, resistência equivalente de 15 ohms, representando essa ligação. Bem simples, bem direto, sem problema, né? Na letra B, nós temos uma ligação paralela. Por quê? Porque perceba que aqui o ponto A, ele pode ser colocado aqui, ó, nesse nó, né?
Então, nós temos aqui o nó marcado com potencial A, e esse outro nó é também o potencial B, tá certo? Por quê? Porque entre o nó e o ponto B não tem nenhum componente elétrico. Entre o primeiro nó e o ponto A não tem nenhum componente elétrico, então não tem perda de energia. Então é o mesmo potencial. Então veja, o resistor 5 está ligado diretamente ao ponto A e ao ponto B. O resistor 6 também está ligado entre A e B, assim como o resistor 4 está ligado diretamente entre A e B. Isso caracteriza a ligação paralela entre esses três resistores, né? Então, uma corrente que chega aqui pelo ponto A, uma corrente total, ela é dividida em três parciais. Aqui nós temos uma I1, uma I2 e uma I3, que depois se juntam aqui, né? Chegam no nó B, se juntam e formam novamente a corrente total I. E aí, como são três resistências, não dá para fazer o produto pela soma, então é a regra geral. 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Né? Então, fica 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Né? Ou 1/5, mais 1/6, mais 1/4. Solução matemática comum, soma de frações, tira o mínimo entre 5, 6 e 4. Né? O mínimo aí vai dar 60. 60 por 5, 12. 60 por 6, 10. 60 por 4, 15. Então, 12 mais 10 mais 15, 37 sobre 60. Então, perceba que é 1 sobre a resistência equivalente igual a 37 sobre 60. Então, quem é a resistência equivalente? Invertendo a fração aqui 1 sobre REC, o outro lado também será invertido. Né? E aí a gente fica, então, com resistência equivalente igual a 60 dividido por 37, que dá aí aproximadamente 1,62 ohms de resistência equivalente. Tá bom? Uma característica aqui, lembrando que na ligação em série, por ser uma soma direta, então a sua resistência equivalente, claro, vai ser sempre o resultado da soma, né? Ela é sempre o maior valor da resistência equivalente. Diferente da ligação paralela, que a resistência equivalente, por ser uma soma inversa, a resistência equivalente ela é sempre menor que a menor das resistências ligadas em paralelo. Então, nós temos 4, 5 e 6, e a equivalente deu 1,62. Então, se porventura em algum cálculo de paralelos o seu resultado ficar maior que algum dos resistores, né, pega o menor dos resistores ligados no paralelo. Se o seu resultado ficar maior que ele, tem alguma coisa errada. O resultado do paralelo, a equivalente, é sempre menor que a menor das resistências colocadas lá na ligação paralela. E na série, ela é a soma direta, então ela é sempre a junção de todas, sempre é um valor maior que qualquer um dos individuais, claro. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo 7. Perceba aí que nós temos um belo circuito misto, né? Vimos aí individualmente a série e o paralelo, agora nós temos então uma ligação mista, né? Uma mistura aí da série e da paralela, tá certo? Então, o que acontece aí? Como mostrei lá na teoria, a primeira coisa é você identificar ligações conhecidas. Então, perceba que entre o ponto C e o ponto D, nós temos já aqui de cara uma ligação paralela entre 3 e 6. E temos aqui embaixo, entre o ponto I e o ponto F, uma ligação em série. Né? Então, é daí que a gente parte para a solução do problema. Então, nós vamos pegar trecho a trecho, pegando separadamente aqui o ponto C e D, né, justamente a primeira identificação aí, uma paralela entre 6 e 3, somente dois resistores paralelos, podemos fazer o produto pela soma, né? É mais rápido
do que fazer a soma inversa, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, produto pela soma, né, 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3, que dá 9. Então, 6 vezes 3, 18, por 9, uma parcial equivalente aí de 2 ohms. Então, no lugar do 6 e do 3, você vai colocar no novo desenho uma resistência aqui de valor 2. Tá? Então, 6 e 3 será substituído aí por uma resistência de 2 ohms. No outro trecho, né, entre I e F, que aqui pega esse circuito aqui, esse trecho fechado, I, H, F, G aqui, que ele colocou na ordem F, G, H, I, tanto faz, né? Nós temos aqui uma série que em seguida fica em paralelo com o resistor de 4 ohms. Tá? Então, nós temos aqui, olhando para os 3 resistores, nós temos uma situação mista. Tá? Mas uma situação mista que é de fácil resolução. Primeiro, claro, resolver aquilo que é conhecido, ou seja, a série 5 e 7. Né? Como está em série, soma direta, 12 ohms. Né? Para uma parcial aí de 12 ohms. Que em seguida, então, fica paralelo 12 com 4. Né? Então, aqui está em paralelo 12 e 4, que pode ser resolvido pelo produto dividido pela soma. Então, 12 vezes 4, 48, 12 mais 4, 16, 48 dividido por 16, uma parcial aí de 3 ohms. Então, todo esse trecho aqui, ó, esses 3 resistores, vão ser substituídos por um resistor de 3 ohms. Tá? Então, remontando o circuito, veja, nós temos o resistor de 4 ohms aqui no início, que não foi mexido, entre A e C. O de 6 e o de 3 substituído por um de 2. Então, está aqui, e claro, ele fica em série com o de 4. Um de 10 aqui, que também não foi mexido, está lá. E após esse de 10, né, veio essa mistura aqui dos 3 resistores, que sobrou um parcial de 3 ohms. Então, ficou 4 em série com 2, em série com 10, em série com 3. Tá bom? E aí, ele só redesenha aqui, colocando eles de forma alinhada, para ficar visivelmente mais fácil de perceber a ligação série, porque às vezes a pessoa se confunde achando que esse 4 com esse 2 pode estar em paralelo com o de 3, né? Não é, você tem que observar o quê? O caminho da corrente. Veja que aqui não tem mais nós. Né? Aqui nós temos, ó, no ponto D tem um nó, no ponto C é outro nó, onde a corrente se divide, no ponto F outro nó, onde a corrente se divide, e no ponto H outro nó. Claro, ponto C a corrente se divide, no ponto D a corrente se junta novamente, né? As duas parciais se juntam. No ponto F, ela se divide novamente e no ponto H, ela se junta novamente, para finalmente sair aqui no ponto B, na forma de corrente total, como ela entrou lá no ponto A. Tá certo? Então, 4, 2, 10 e 3, só somar, né? Total de 19 ohms aí de resistência equivalente desse circuito misto. Beleza? E para fechar aí os exercícios modelo, né, o exemplo 8, ele não pede para calcular equivalente, a resistência equivalente, ele pede para calcular as correntes em cada resistor do circuito. Mas, de qualquer forma, a gente precisa passar pela situação da resistência equivalente, né, porque senão a gente não consegue aí, diretamente visualizar e calcular o valor das correntes parciais aí, certo? Então veja aqui, a primeira resistência que está logo na entrada, por ela passa a corrente total, que ele aqui chamou de corrente I1. Tá? Essa corrente I1 chega no primeiro nó e se divide na parcial I2 e na parcial I3. Essa parcial I3 dá de cara com outro nó e ela se subdivide de novo
formando a I4 e a I5. Só depois I4 e I5 chega no nó e ela forma novamente a I3, tá? Aqui a I3, ela é I4 mais I5, I4 mais I5, a I2, né? A parcial da I1, a I2 passa por R2, passa por R3, então veja que aqui eu tenho uma série, né? R2 e R3 estão em série, recebem a I2, essa I2 desce aqui e se encontra com quem? Com a I3. Justamente aqui a I1 ela se dividiu em I2 e I3 e no final elas têm que se encontrar. Então nesse último nó, I2 e I3 se encontram, formando novamente a I total, ou a I1, lá do início. Então I1 é I2 mais I3. Então aqui só rabisquei aqui, fiz esse rascunho, mas está tudo detalhado na solução, né? Então, simplificando o circuito, para a gente conseguir calcular esses valores, aqui a gente só representou a hora que separa e a hora que junta. Simplificando aqui, o que nós temos? Ó, R2 e R3 está em série, né? Se está em série, soma direto, forma uma resistência de 4 ohms. Aqui embaixo nós temos uma paralela, né? R4 e R5 estão em paralelo. E, para facilitar a vida, os dois são iguais. Os dois resistores valem 8 ohms cada um. E conforme nós vimos lá na teoria de resistência paralela, né? Quando as resistências são iguais, você pode calcular a equivalente, mesmo sendo uma parcial, dividindo o quê? O valor da resistência pelo número de repetidos. Então, aqui nós temos uma resistência de 4 ohms, que é esse 4 aqui. Ó. Tá? Então, esse 4 é o resultado da paralela de 8 com 8. E esse 4 aqui de cima é o resultado da série 3 mais 1. Beleza. Mais uma vez está facilitada a vida, porque nós ficamos com dois paralelos iguais novamente. 4 em paralelo com 4 vai dar uma parcial 4 dividido por 2. Né? Então, aí nós ficamos 4 dividido por 2, sobrou uma de 2, que termina em série com o primeiro resistor aqui de 4, dando, então, um equivalente final de 6 ohms. Tá? Então, a equivalente total aí é de 6 ohms. Bom, o que nós sabemos, né? Que a DDP que alimenta esse circuito é de 120 volts. Então, nós temos 120 volts alimentando tudo isso, que no final, né, é como se fosse o 120 exclusivamente para a resistência de 6 ohms. Aí, a partir daí, a gente consegue calcular, pela primeira lei de Ohm, a gente consegue calcular o valor da corrente total, da corrente I1. Então, DDP de 120, resistência de 6 vezes I. Então, I é 120 dividido por 6. Temos uma corrente total de 20 amperes. Ok? Agora, acabou que na minha rabisqueira aí eu rabisquei, desculpa o barulho, a cadeira escorregou. Acabei rabiscando aonde ia aparecer a explicação, mas tudo bem. Então, como a corrente é a mesma para associação em série, né, aí ele fala no trecho entre C e B. Veja aqui, ó, entre C e B é onde sobrou 4 em paralelo com 4. Por que ele está falando em série? Porque ele vai pegar aqui, ó, quando os dois resistores de 4 viraram um resistor de 2 ohms, entre o ponto C e o ponto B, o que nós temos aqui? Nós temos a corrente total passando aqui, ó, exatamente os 20 amperes. Tá? Então, a DDP é R vezes I, né? Nós temos então a resistência de 2 ohms, vezes a corrente de 20 amperes, 2 vezes 20, então temos uma diferença de potencial de 40 volts sendo consumido aqui, ó, nessa resistência de 2, que quer dizer que nas duas resistências paralelas de 4,
Cada um desses resistores de 4 estão recebendo o quê? 40 volts de DDP, porque como nós vimos lá na teoria, no paralelo a DDP é a mesma, né? Por isso ele calculou essa DDP aí entre o ponto C e o ponto B. Daí o que nós sabemos? Que a corrente I2 tem que ser igual a I3, porque as resistências paralelas são iguais. Então a corrente se dividiu exatamente ao meio. E quem é que foi dividido? A corrente de 20 amperes, né? A corrente que passa aqui no resistor de entrada é a corrente de 20 amperes, que se divide meio a meio. Portanto, I2 é igual a I3, que é igual a 10 amperes, né? Então, o que ele fez? A DDP de 40 para a resistência paralela de 4 vezes a corrente 2, então ele mostra aí 40 por 4, que a corrente 2 é de 10 amperes, mas a gente já tinha antecipado esse cálculo aí de cabeça, né? E como as duas correntes são realmente iguais, né? Então, I2 e I3 valem 10 amperes cada uma, tá certo? Veja que esse cálculo que ele demonstra aqui, né, quando você for desenvolver seus cálculos, se você se deparar com uma situação dessa, onde você está vendo que as resistências são iguais e você já sabe a corrente que vai ser dividida, você não precisa fazer exatamente esse cálculo. Tá? Assim como a gente pensou, já sabendo resistências iguais, corrente se divide por igual. Então você já pode descrever isso, você não precisa fazer exatamente o cálculo usando a primeira lei de Ohm. Você pode fazer uma explicaçãozinha rápida e simples. Como as resistências são iguais, né, em paralelo, a corrente se divide meio a meio. Portanto, cada uma vale tanto. Você fazendo isso, eu falo isso numa questão de prova, na resolução aí do seu livro, no caderno, num trabalho, né? Se você explicar de onde sai o resultado, a sua resposta é válida, tá bom? Em seguida, o que a gente sabe também? Que a I4 é igual a I5, né? Por quê? Porque as resistências de 8 ohms aqui ligadas em paralelo são iguais. Quem é que chega nelas? Né? De novo, quem é que está chegando nelas? A I3. E a I3 a gente já sabe que vale 10. Portanto, a gente já sabe a resposta. Né? 10 vai ser dividido aí para as duas resistências, vai dar 5 amperes para cada um. Né? Mas claro que o livro aí, ele mostra o cálculo via lei de Ohm, e como acabei de falar, se você já sabe o resultado, basta você explicar como você chegou nesse resultado, tá bom? Aí fica a seu critério aí. Então, a DDP entre os pontos aí C e B, 40 ohms, 40 volts, desculpa, igual a R vezes I, né? Por que 40? Porque está aqui, ó. Esse 4 aqui é o resultado das duas de 8. Então, quer dizer que cada uma de 8 aqui recebeu 40 volts. Né? Vamos rabiscar mais um pouquinho aqui. 40 e 40. Então, ele aplicando a lei de Ohm, 40 é igual a 8 vezes I, portanto, I é igual a 40 por 8, 5 amperes, conforme já havíamos deduzido. Né? Então, I4, I e 5, 5 amperes cada uma. Tá certo, pessoal? Então, esses são aí os exemplos aí, disponíveis no livro aí, inclusive, né? Quem acompanha pelo livro vai encontrar esses cálculos lá demonstrados lá. Não tão rabiscados quanto o meu aqui, mas, enfim, é uma opção. Agora, partir aí para os exercícios propostos aí. E em caso de dúvida, já sabe, é só nos procurar, tá bom? Então, a gente se fala aí no encontro síncrono aí, ou por mensagens aí, como alguns sempre me procuram aí, tá bom? Então, aquele abraço, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.